Na graduação, eu não digo que eu enfrentei algum problema relacionado a gênero. E por dois motivos. Um, porque o tempo eu acho que era outro, e a gente não tinha mentalidade para enxergar isso. Talvez tenha acontecido isso. Eu posso até ter enfrentado algum problema, mas eu não conseguia enxergar isso como um problema, né? A gente está falando de 30 anos atrás. É, então, e a minha graduação, talvez o Adolfo possa até me corrigir, nós éramos bastante meninas, né? Não Sim, digo sim, claro. que era igualitário, mas a gente era, primeiro que a nossa turma era muito pequena, né? Então eu arrisco aí, eu chuto dizer que éramos uns 30, 40% de mulher, ou seja, não era metade, mas era um bom número para uma turma de ciências da computação num estado pequeno que era Alagoas, e há 30 anos atrás, né? Agora, no minha segunda faculdade, que foi o mestrado na Unicamp, eu também não me recordo, até porque na época era uma faculdade que era maravilhosa. Eu tenho só coisas boas para falar da época que eu estudei lá. E nós também éramos bastante meninas, pelo pouco que eu me lembro. Agora, eu já não posso dizer o mesmo do trabalho, né? No trabalho era mais complicado. Então, meu primeiro trabalho, da equipe que eu trabalhava, nós éramos 7 e eu era a única mulher. Não vou falar para você que eu sofri preconceito na época, mas era bem resumido, né? O número de meninas era só eu tinha o quê? 20, 23, 24 anos, e eu era a única menina programadora, os outros eram todos homens. Eu não vou dizer para você que tinha, tipo, o trabalho deles era melhor que o meu, ou era apontada por isso, porque eu não me recordo disso agora, e se aconteceu não me marcou. Mas já nos meus próximos trabalhos, depois desse primeiro, aconteceram muitas situações chatas, sabe? Onde tinham Uhum, mais mulheres, mas o chefe era sempre homem. E a maneira do chefe abordar você por ser mulher era diferente da maneira do chefe abordar o seu colega, que era um homem. Então, assim, eu uhum. passei, sim, por várias situações chatas. Várias. Eu corro o risco de dizer até que passei por alguns assédios, de ser chamada na sala do gerente sozinha, eu e ele, que hoje eu vejo claramente o quanto que eram situações extremamente desconfortáveis, extremamente sexistas, machistas, né? Mas que assim, que aconteceu na minha época e acontece hoje. Tipo assim, não tem a menor Sim. sombra de dúvida que eu passei. E eu te digo mais, eu não só passei problemas por ser mulher, eu passei por problemas por ser nordestina, porque eu ainda Hum, tinha o problema do meu sotaque, né? Que hoje ele não é tão carregado, embora muita gente ache que eu ainda tenho sotaque carregado, mas hoje ele não é um sotaque carregado porque eu já vivi em muitos lugares, então aos poucos você vai perdendo. Mas naquela época o meu sotaque era muito carregado, sabe? Tipo assim, cada 10 palavras, 9 era oxe, 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 oxe. Então, assim, eu tinha o ti bem forte. Nossa, mas o quanto que eu era zombada. E na época eu achava que eram simplesmente brincadeiras. E hoje eu estava até conversando com minha filha, que a minha filha tem 20 anos, está na faculdade, então hoje ela vive esse mundo de faculdade que vocês vivem ainda, mas o jovem de hoje é bem diferente do jovem que nós somos, né? com Então certeza. eles têm uma mentalidade muito mais aberta e para eles muitas coisas normais não eram normais para a gente antigamente. Então conversando com ela eu aprendo muito com ela, sabe? E a proporção que eu vou conversando sobre uma série de questões, inclusive essa, eu consigo enxergar o quanto eu sofri na minha época e eu não tinha noção. Uhum. E eu não É, o percebia.